Seguimos, segundo Bolsonaro e Lula, no segundo turno, né, Bolsonaro e Lula vão disputar, né, o apoio político, é o que a gente está falando aí, para ver quem é que consegue chegar na frente. Pode rodar. Para garantir a vitória no segundo turno, Bolsonaro e Lula precisam de apoios políticos. O candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, conta com alguns apoiadores declarados. Romeu Zema, do Partido Novo, governador reeleito em Minas Gerais, justificou seu apoio a Bolsonaro, alegando que herdou uma gestão desastrosa do PT. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. Cláudio Castro, do PL no Rio de Janeiro, afirmou que não medirá esforços para garantir a vitória de Bolsonaro. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Mesmo derrotado em sua tentativa de reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB, governador de São Paulo, declarou apoio incondicional a Bolsonaro. Olha, o PSDB nacional está reunido nesse momento, declarando neutralidade e liberando, portanto, os estados. Eu, como candidato a governador do partido e pessoalmente, como governador hoje de São Paulo, declaro meu apoio incondicional ao presidente Bolsonaro e ao Tarcísio. Nas redes sociais, Sérgio Moro publicou, abre aspas, Lula não é uma opção eleitoral com o seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio para Bolsonaro. Fecha aspas. O ex-presidente Lula já tem alguns apoiadores na conta. O Cidadania, de Simone Tebet, deixou claro que mesmo com as diferenças com o PT, seria muito pior apoiar Bolsonaro. Eu estou falando em nome de um partido que rompeu com o PT lá atrás, em 2002, que condenou toda a sorte de ações equivocadas do PT. Temos diferenças substantivas e muito profundas, mas mesmo assim nós temos que reconhecer que durante o governo do PT a democracia não correu risco. Sem mencionar o nome de Lula, Ciro Gomes afirmou que acompanha a decisão do seu partido e disse que as duas opções de segundo turno, para ele, são insatisfatórias. Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Muito bem. Só para corrigir uma informação da reportagem, a Simone Tebet não é do Cidadania, tá? Ela é do MDB. Pode rodar mais uma reportagem, porque tem a ver aí com o tema que vai ser debatido aqui. Pode rodar, o diretor. Sérgio Moro não falou diretamente apoio. Vamos uma conversa bastante amistosa, apaga-se o passado, qualquer divergência porventura ocorrida. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações, e deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então o Moro vai continuar, no meu entender, como agora senador, trabalhando também com viés desse lado, assim como o Dallagnol publicamente declarou apoio à minha reeleição. Bem, Arnaldo, o bom da política é que às vezes a eleição faz as pessoas refletirem um pouco mais e às vezes até fazer uma meia-culpa e ver que de repente cometeu algum equívoco no passado. Primeiro, que não tem meia-culpa. Segundo, vão querer me chamar de infiel e eu não sou. E terceiro, olha a hipocrisia e a mediocridade desses homens. Eu falei para todo mundo aqui que eu era Moro para presidente. E era mesmo. Esse cidadão, ele me representou até um determinado segmento. Depois eu falei aqui que essa disputa estaria entre dois ladrões, o ladrão bonzinho e o ladrão ruinzinho.
Eu não volto atrás daquilo que eu digo. Então Lula é ladrão? Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão, um de 121 de imóveis, o outro de 2, mas um é bonzinho, distribui coisa para os outros. Continuo falando, eu não saio, Bolsonaro é ladrão da rachadinha, um monte de coisa. Cara, eu tenho que estar aqui para falar a verdade. E aí, né, Sérgio Moro foi eleito senador no Paraná, venceu o político histórico Álvaro Dias, e a esposa dele foi eleita em São Paulo. Olha o que é Brasil. Marina Silva foi eleita deputada federal pelo Acre. Olha o que é Brasil. Aí você vê, hoje, vou deixar os outros lados de que a Tebet pode fechar com ele, que o Ciro falou que o PDT. A única coisa que eu sei é o seguinte, os 3% que ficaram com o Ciro são os 3% raiz e a esquerda. Esses são votos do PDT. Esse sim, esses 3% pode ir para Lula. Ele não acompanhou... A origem brisolista. É a origem brisolista. Ele não acompanhou os outros 7%. Olha aí, esse pode ir. Olha aí. Perfeito. Gosto demais da música, inclusive lamento muito essa música morreu muito nova. Não, mas então, a música aí que você não era. Não, mas eu não Coloca sou. aí a trilha agora, aí do Infiel, o Buiu tá traído. Pode colocar. E eu vou aproveitar, deixa, para dizer que Moro... Aumenta aí, aumenta a trilha sonora aí. Aumenta um pouquinho. Isso. Olha aí, Infiel, Moro e Bolsonaro num motel. Porque virou um prostíbulo político, um trem desse. Né? Os dois têm mais que se lascar, porque um saiu falando lá que ele falou, o outro falou, eu não vou deixar esse cara pegar meus filhos. O cara quer entrar dentro da minha família e pegar, quer investigar meus filhos, eu não vou deixar. A caneta é minha, então ele tem que sair. E o Moro entregou, falando um monte de coisa. Agora os dois estão juntos, configura-se, então, aquilo que os esquerda falam, que Lula foi tirado da eleição para não disputar aquela eleição, Moro se vendeu e foi ser ministro de Bolsonaro. Quando Bolsonaro começou a ficar com ciúme de Moro, porque ele estava projetando, querendo, ele tirou o cara. Agora esses dois, eu não sei nem como é que estão juntos de novo. Você tá batendo em Moro? Agora, daqui para frente, eu vou bater em muito, porque Moro é um canalha. Eu tenho que ser verdadeiro. Infiel, não fui eu não, infiel tá sendo Moro. Esse vagabundo, que é um vagabundo. Essa é a verdadeira Calma, Arnaldo, calma, Arnaldo. Você que é bolsonarista chamou o Moro de traíra e vagabundo. Agora você está aplaudindo de novo. Que personalidade você tem, doutor Moro é um Ricardo? exemplo pro país. É um exemplo. Você chamou ele quando ele saiu. Tava torcendo pra ele ser senador. Você chamou o Moro de inútil. Você chamou quem? Tenha vergonha. Foi uma briga de vaidade, mas o cara, ele mostrou. Não, Ricardo, não me venha com a cara de pau dessa aqui, não. Colocou um bandido na cadeia. Não. O cara tem um mérito. O Moro é um herói. E depois, foi considerado pelos brasileiros. Eu vou pegar teu vídeo, viu, Ricardo? Um herói porque colocou um ladrão na cadeia. O único que teve coragem de enfrentar essa esquerda. E hoje é senador eleito num lugar onde. E por que você xingava ele? Que ele não tinha chance. Quando ele era candidato a presidente. Achavam que o Álvaro Dias ia ganhar dele. Mais uma vez o IPEC e o Datafolha. E agora mostrou que aquele Estado tem orgulho do Moro, tem orgulho e o levantou senador da República. E o Xandão que se cuide, porque o Moro não vai alisar agora mais, não. Tá, e essa declaração... Não, senão vai ficar só você falando. De mim. Olha a cara de pau do Ricardo. Vai lá, Ricardo, aproveita que o tempo é seu aí, essa fala do presidente... Já finalizou, né, Ricardo? Não, senhor. Ele quer mostrar a cara de pau dele. O Milano falou 15 minutos... Eu só falei um. Vamos lá. Então, não falei 15, não. O Moro é mais do que coerente com a decisão dele. Muito coerente. Não, o assunto não é o Moro, Ricardo. O assunto é o presidente falado. É a aliança do Moro. Então, a escolha de apoiar o Bolsonaro é muito coerente. Eu acho que ele está do lado certo. Do lado do bem. O lado da pessoa que mais está fazendo o país crescer. Então, eu acho que as alianças que o Bolsonaro... fazendo o país crescer. Eu falei, inclusive, isso no programa ontem. Ontem eu sinalizei que o Bolsonaro ia ter que buscar apoio de onde? Apoio de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E agora... esses 3 estados estão apoiando o Bolsonaro. Então, eu tenho certeza que a diferença de voto que
que o Lula teve vai ser tirado nesses estados. Não garanta Minas Gerais na conta de vocês, não, que Minas Gerais não é besta, não, viu? Aliás, eu estava criticando, falando mal do eleitor, eu quero aqui parabenizar o eleitor de Rondônia, porque é o único estado da federação que conseguiu eleger Bolsonaro nos 52 municípios. Rondônia teve, na sua totalidade, 100% de Rondônia votaram em Bolsonaro, mais do que o Lula. Os demais significa não, o quê? dividido. Significa que Rondônia é um estado predominantemente bolsonarista. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse estado. Isso significa o quê? Amir Lando, a sua vez. Olha, eu acho que tudo na vida é uma questão, tem que haver coerência, tem que haver coerência. É claro que na vida, na política, tudo se move como as nuvens no céu, né? Isso já se falou, se repete toda hora. Nada é definitivo. As alianças, eu queria antes dizer o seguinte, o Bolsonaro está buscando alianças, e para quê? Para fazer votos. O Lula está buscando aliança, Ricardo, para fazer votos. Não é para não fazer votos, isso é normal. Quando você criticou a aliança com Simone Tebet e o PDT, que é maior do que o Ciro, e que o PDT tem uma raiz trabalhista, o PDT tem uma história de Getúlio Vargas, que passa por Brizola, que passa por Jango antes do Brizola. Quer dizer, então nós temos uma tradição, não é um partido aí de aluguel que não tem cara, que não tem fotografia, que não tem princípio, que não tem nada. Não. Eu fui amigo pessoal do Brizola, conheço o Brizola desde o Rio Grande, depois quando governador, ele várias vezes me convidou, eu fui dar palestras lá no governo do Brizola, então tivemos junto aqui na campanha. O Brizola é uma figura, um estadista, uma pena que a morte o ceifou ainda em plena existência, em plena energia, e ele poderia ter ajudado a construir o Brasil, e o compromisso de Brizola com a educação, tudo isso. Então é um passado. Ninguém pode apagar assim, passar uma borracha de quem não conhece nada e vai deixando isso tudo para trás. Então, há uma raiz de preocupação social. Eu não vou dizer esquerdista, porque é uma coisa ficta, é uma coisa mentirosa, essa esquerda, direita. Não sei o que é. A direita burra é aquela que não pensa na evolução capitalista. A direita burra é aquela que pensa que as coisas estão estratificadas num confronto apenas. Não. O capitalismo tem que se reciclar, eu já disse, como economia de mercado, tem que ter gente que tenha capacidade aquisitiva. Se não tiver a capacidade aquisitiva para movimentar as engrenagens da economia, ele asfixia a economia. Então, olha, estamos vivendo um tempo onde a inteligência não está na prateleira para a gente poder comprar e nem para poder ver se tem. Realmente nós estamos entrando, assim, há vários estudos, um processo de imbecilização. Essa imbecilização, ela é um atraso para a humanidade, não é para o Brasil, e é no mundo. Eu não sei se o povo se cansou um pouco de buscar o novo, de buscar o progresso, de buscar coisa séria. Você vê a internet. Né? Há um retrocesso. Mas são momentos assim. Nós tivemos também a Idade Média, que foi uma noite de 1000 anos, né, com a Inquisição. E nós estamos vivendo hoje um momento também de obscurantismo total. Haverá uma luz de um alvorecer da decência, da esperança, da felicidade, do bem-estar, da dignidade humana. Eu espero que isso aconteça. Eu sou uma pessoa idealista. E, para mim, o ideal é uma estrela no infinito que a gente luta para alcançá-la. E vamos alcançar o bem-estar e a felicidade do povo brasileiro. Zezinho? Aí quem viu o Buiú aqui no programa defendendo o Moro, fazendo militância. Agora, quando ele acha Moro que ele foi infiel, né? Aí ele está agora todo contrariado, todo traído, né? Se sentiu traído por Moro, chamando Moro de canalha. Rapaz, o discurso das pessoas mudam, né? Canalha como muda. É de hipócrita. Chamou de canalha. Hipócrita. Entendeu? Então, aquela música, Buiú, essa trilha sonora serve para você, infiel.
E fiel. Então soma mais o hipócrita também. Entendeu? E fiel. Então o que nós estamos vendo é o seguinte: quem vai dispensar apoio? Quanto. O rio não se enche de água limpa. Agora você vê, Romeu Zema foi lá e declarou apoio. Bolsonaro tinha que aceitar. Aí veio o governador de São Paulo, aceitou apoio. Vai dispensar apoio? Vai dispensar apoio? Aí vem Moro e fala que vai apoiar Bolsonaro, já falou. Aí Bolsonaro também já faz. E tá certo. É o voto. Sim. Ninguém aceita ninguém. O cara tem que pensar. Senhores, eu tenho que chamar um intervalo. Tudo bem. Não, mas ninguém aceita um cara com carne de saco. Com um saco de carne podre nas costas, rapaz. Ninguém chega perto. Não se pode dispensar apoio. Zezinho, um cara de saco. Um saco de carne podre nas costas? A política é a arte de negociar. E de engolir sapo. E de engolir sapo. Então é o seguinte, está correto. Todos os apoios. Se, por exemplo, se Lula fosse raivoso, não aceitaria o apoio do Ciro, porque Ciro foi uma metralhadora giratória e bateu no Lula como ninguém. Entendeu? Se você pegar os vídeos aí que bateu, então os dois aí estão certos, pegando os apoios. Agora, se dizer, não quero apoio, aí, meu amigo, é burrice. Então, Buiú, antes de mais nada, quando a gente declara um político de estimação, a gente tem que saber o que vai falar, porque tem uns cortes. Recordar é viver. Nós estamos vivendo aquilo que você chegava aqui, a militância jogava do Moro, quando o Moro saiu, aí começou ainda a falar elogios para o Moro. De repente, eu sei que você tem o viés de esquerda, nas suas raízes, você é esquerdista, raiz, entendeu? Você é da extrema esquerda. Esquerda, rapaz, eu tenho perna direita e perna esquerda. Senhores, eu tenho que chamar um intervalo. Então, Buiú, eu vejo assim, tá aí, foi traído, então aceita que dói menos.